queridos, que bom estar aqui com você novamente, mais um programa do Edificando Vidas. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Olha, nós vamos estar trazendo aqui hoje a presença da Ana Esther, uma jovem de 19 anos que nasceu no lar cristão e tem estado aí fazendo a obra do Senhor. Ela é uma bênção, querido, então eu gostaria que você que acabou de ligar sua televisão, olha, não saia daí, fica aí que nós vamos estar aqui conversando, compartilhando as bênçãos do Senhor, que eu creio que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, eu estou aqui com a Ana Esther, né? A Ana que vai estar hoje aí compartilhando o testemunho dela conosco, vai estar contando um pouquinho da história da vida, né, da Ana. A Ana está com 19 anos, né, Ana? 19 anos na presença do Senhor, né? E ela já tem, assim, experiências, uma bagagem para compartilhar conosco, né? Eu gostaria que você ficasse bem à vontade e contasse para a gente um pouquinho da sua história, tá bom, Ana? Primeiramente, obrigada. E realmente, né, 19 anos que eu tô na igreja, porque na verdade a minha mãe sempre foi criada no evangelho, e aí no momento que eu nasci, especificamente, ela não estava na igreja. Mas quando eu fiz 1 ano, ela já voltou, então eu não me recordo desse 1 ano que eu passei fora da igreja, não me lembro de nada disso. Toda a memória que eu tenho é a minha infância na igreja infantil, quando eu comecei a cantar na igreja, e aí crescendo, me batizei, tudo certinho, né? Então todos esses 19 anos é uma bagagem, sim, ao mesmo tempo é muito pouco ainda, diante de tanto tempo que eu ainda tenho para viver, tanta coisa para acontecer, mas já é uma boa parte. E Ana, fala pra gente, conta pra nós com detalhes. Eu creio que você deve lembrar, né, da sua infância, da sua adolescência. Como foi para você viver cada fase, né? Você é uma menina, né? Geralmente menina tem os seus conflitos quando chega a uma certa idade, né? Eu creio que tem muitas mães aí nos assistindo, mães com filhas adolescentes, jovens, e que talvez não entendam muito bem, né, assim, o momento que elas estão vivendo. E eu acho muito importante vocês falarem um pouquinho disso, né? Como é que é cada fase, a fase da adolescência, a fase da juventude, né? É diferente, né? São etapas diferentes e é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi para você viver essas fases. Realmente são fases bem diferentes, a gente vive intensamente cada uma delas, e é muito nítida a diferença de uma criança, de um pré-adolescente da igreja com o de fora. A minha infância, eu me recordo muito da minha mãe escutando as músicas, na época era aquelas fitas, não era fita cassete, mas era aquelas fitas pequenininhas que ela colocava, então, né, eu me lembro muito bem dessas músicas tocando em casa, eu me lembro dos cultos domésticos que a gente fazia. E por que eu tô falando muito da minha mãe? Porque o meu pai, até então, ele não era cristão. Quando a minha mãe se casou com meu pai, ela estava fora da igreja, tinha se desviado, e meu pai não era também, ele era católico não praticante. E aí eles casaram, tudo mais, e aí foi quando, com 1 ano, a minha mãe voltou para Cristo, quando eu tinha 1 ano, e o meu pai só foi se converter quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, não me lembro bem. Mas então, eu tenho essa memória da minha mãe escutando, eu ia para os ensaios, porque minha mãe era do louvor da igreja que nós congregávamos, eu ia junto com ela para ensaio, eu dormia no ensaio, no púlpito, assim. Então, desde muito novinha, eu tive esse contato com a igreja, com a música, mais especificamente. Via minha mãe pregando. E, ao mesmo tempo, meu pai escutava Raul Seixas, meu pai escutava rock, meu pai escutava Elvis Presley. Então, assim, é interessante porque não que a gente possa largar de mão e falar, então vou fazer, né, não tem problema, isso não vai afetar o meu filho. Claro que tudo que os pais fazem afetam sim os filhos, mas é interessante a gente ver que foi uma coisa que teve na minha infância, me marcou, mas graças a Deus em nenhum momento eu me desviei. Pelo contrário, hoje eu amo Elvis Presley, o CD que ele gravou as músicas cristãs da harpa. Eu amo, eu fico escutando na minha casa, todas as músicas que a gente canta aqui, só que em inglês, na voz do Elvis. Então, foi essa parte da minha infância que, né, era metade. Mas graças a Deus meu pai também nunca proibiu a gente de ir para a igreja. Pelo contrário, ele incentivava e ele falava que a gente tinha que ir mesmo e investia na gente.
E aí, sabe, essas coisas que vão marcando, o culto doméstico, me lembro da gente aprendendo a história de Adão e Eva, e fazia com massinha, e cantava, e lia a palavra em casa. Então isso inculcou bem na nossa mente, minha e da minha irmã, né? E você falando, a gente vê o quanto é importante os pais, né, estarem ali acompanhando essas fases e estar incutindo realmente na cabecinha da criança, né, porque as crianças elas pegam os pequenos detalhes, né? E você acha, Ana, que de certa forma te influenciou a sua mãe te levando para a igreja, para os ensaios, porque hoje você é uma levita, né? E uma levita abençoada. Você acha que de certa forma isso influenciou muito a sua vida? Ah, com certeza. Nossa, com certeza. Muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Não tem nem como mensurar. Porque, como eu disse, eu ia para os ensaios do louvor. Então eu via como que era o processo de fazer parte do louvor. Eu ia nas reuniões do louvor, porque minha mãe levava, né? Eu ia pros ensaios antes do culto e pros extras, sabe? Eu sabia como que era a rotina de uma pessoa do louvor. Eu via minha mãe em casa orando, se consagrando, aquecendo a voz. E aí eu comecei a fazer parte do retroprojetor. Na época era retroprojetor. Em 2000, no comecinho de 2000, eram as transparências, então eu comecei fazendo parte do retroprojetor. Depois eu comecei a fazer aula de teclado e depois piano, aí eu comecei a tocar teclado na igreja. E em casa sempre cantando. Eu tenho uma tia que cantava muito na igreja, na época dos playbacks ainda, a gente colocava playback e tocava. Aí eu comecei a cantar com ela primeiro, depois fui começando sozinha e cantava com playback na igreja. Então, tudo o que me encaminhou muito para essa área da música foi, com certeza, a minha mãe ter me levado, e não só na igreja, em casa também. O que eu via na minha casa, a vida de levita dela, foi o que com certeza me influenciou para a música, não tenho dúvida. Te marcou e você vai levar para o resto da vida, né? Ana, agora me fala um pouquinho como é que foi quando chegou na juventude, né? Aí que começa, né, uma nova etapa. Como é que foi descobrir para você essa nova fase? Como foi para você conviver, né, com as mudanças, as diferenças? Como foi para você? Então, juventude, no que eu estou no momento, então, foi diferente porque muitos jovens, muitas pessoas anseiam pelos seus 18 anos, porque querem ser livres, querem fazer o que quisessem. Eu tinha medo dos meus 18 anos, porque eu sabia que eu ia ter que dirigir, eu ia ter que ir pra faculdade, eu ia ter que ficar responsável, e eu tinha muito medo. Eu sempre fui uma pessoa mais ansiosa, assim. Hoje ainda sou um pouquinho, mas Deus já me mudou bastante, de verdade. Então eu tinha esse medo. Aí cheguei, juventude, tudo, faculdade, carro. Foi uma loucura na minha vida, mas é interessante porque Deus tem moldado em mim um senso de responsabilidade diferente. Eu vejo que os jovens, graças a Deus aqui, eles têm uma visão diferente do mundo, do que é chegar na juventude, né? Então essa é uma fase que eu estou aproveitando para ter muitas experiências. Nossa, é muito diferente. Se eu for ver o tanto de coisas que eu vivi, o tanto de coisas que eu aprendi com Deus no último ano da minha vida, é mais do que eu tive nos 5 anos de adolescência, sabe? Isso é muito interessante, porque já que a gente tem essa liberdade um pouco maior, então vamos usar essa liberdade para investir na obra do Senhor, para aprender mais, para chegar mais perto de Deus. E graças a Deus eu vejo que isso está acontecendo comigo. E como é que é para você, Ana? Você sempre foi criada, né, nos caminhos do Senhor, dentro da igreja. Como foi para você, de repente, chegar numa faculdade, né? É diferente, né, quando você está na adolescência, você está ali na escola. Geralmente são os amiguinhos que cresceram junto com você, está ali na mesma fase. Mas quando você vai para uma faculdade, é outra realidade. São amigos novos, né? Pessoas novas que você vai conhecer. Como foi para você se deparar com isso? Então, realmente é bem diferente, porque até o ensino médio é tudo muito fechado, é tudo muito controlado. A escola que eu estudei no ensino médio, para você sair antes da aula acabar, nossa, você tinha que ligar para pai, para mãe, para o presidente do país. E na faculdade não. Na faculdade, você está na aula, você sai a hora que quer, o pessoal vai pro barzinho, 9h30 da manhã, na hora do intervalo, o pessoal tá no bar bebendo cerveja e te chama. Então, assim, realmente é diferente. Eu vou ser sincera que eu em nenhum momento me senti
tentada, por exemplo, a ir para um bar beber. Eu realmente nunca tive assim, queria provar aquela cervejinha ali com o pessoal. Isso nunca tive. Mas um dos desafios que eu encontrei, que até hoje encontro, é muito discernimento, a sabedoria de quando eu devo ir, quando eu não devo ir. Então, por exemplo, o pessoal direto vai pra baladinha, vai pra comemorar aniversário na balada. Não vai. Aí você fica assim, poxa, meu amigo. E aí muitas vezes você tem que falar, não, desculpa, eu não vou. Às vezes não, às vezes o pessoal teve até uma situação, um rapaz queria se despedir da nossa turma porque estava saindo. E aí depois ele juntou o pessoal na padaria. E aí falou, olha, quem quiser beber cerveja, bebe, né? Aí eu já fiquei, ai meu Deus. Aí ele até falou assim, não, pra quem não bebe, olha, Ana e fulano, marcou as pessoas lá, vai ter refrigerante pra vocês e tudo. E aí, nesse momento, eu senti paz. Então fui, tinha um pessoal bebendo, mas eu fiquei mais assim, dei um oi e tal, uma presença e depois saí. Então esse foi um desafio que eu encontrei. Verdade, isso é muito interessante porque as pessoas, elas estão nos observando, né, Ana? E quando você fala de ir para uma faculdade, as pessoas elas têm o costume de achar que crente é careta, que crente não pode falar com ninguém. E na realidade não é isso, nós vivemos uma outra realidade porque nós fazemos a diferença onde chegamos, né? E eu creio que com você foi assim, porque você, que nem você foi de repente festejar ali um aniversariante, né? Um aniversário de um amigo, você foi e as pessoas mesmo elas sabem que você não bebe. Elas tentam te poupar daquilo que elas estão vivendo, porque elas também sabem que está errado, né? E a gente vê o cuidado de Deus em tudo isso, não é verdade? Sim, é verdade. Eu vejo que o Senhor, inclusive, Ele nos usa para colocar em lugares específicos no momento certo. Eu, quando entrei na faculdade, eu contei esse testemunho aqui na igreja uma vez, que quando eu entrei no curso que eu não queria fazer, não era o que eu queria. Eu me envolvi com algumas pessoas que não me faziam muito bem. Então foi um momento muito difícil. Eu achei que eu não ia passar do primeiro semestre. E hoje estou no terceiro. E aí eu falei, não, eu não vou participar de nada, porque eu não quero vínculos com essa faculdade, com esse curso. Acabou que virei presidente do diretório acadêmico. E foi muito interessante, uma experiência interessante na minha vida, porque até então eu falava assim, será que eu vou fazer tal coisa? Daí eu orava e Deus sempre usava a minha mãe para me falar assim, vai, não vai. Eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo se é para eu fazer ou não uma coisa. E foi assim com o diretório acadêmico, porque eu orei e eu falei, Deus, eu só quero entrar nesse negócio pela tua vontade. E Deus me direcionou muito claramente para isso. E eu vejo nossa, quantas oportunidades eu tive graças a ter entrado nesse grupo específico. Quantas pessoas eu conheci. Eu tô tendo a chance de, em alguns momentos, poderia fazer uma coisa errada. Mas aí eu falo, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E eu sei que os olhos estão assim, pra ver se ela vai fazer. Ou será que ela é crente mesmo? Será que o poder vai subir a cabeça? Então é interessante porque justamente o que a senhora disse, é crente, é careta, não vai fazer nada, não vai querer participar. Mas não, o Senhor, Ele nos usa. Eu estava dando uma lida no livro de Esther, no capítulo 4, Mardoqueu, ele fala para Esther, será que não foi para uma situação como essa que você foi colocado nesse lugar? E quantas vezes esse versículo bate na minha cabeça, eu tô ali no cotidiano, foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. Você conheceu, teve contato mais íntimo com essa professora aí, quero que você fale de mim para ela agora. Quero que você fale do meu amor para ela, não é à toa, não te coloquei aí para você ficar sendo famosinha, não é pra isso, é pra que você leve o meu amor. Quantas vezes isso vem no meu coração? Então, até se você, tá na faculdade, se você tem uma posição específica ou não, sabe, para aquilo que o Senhor está te direcionando, não é à toa, tem um propósito. E se você tá com medo, tá aqui uma pessoa que teve uma gastrite nervosa de tanto medo que teve na vida, de verdade. E hoje eu já tô bem diferente, o Senhor tá me melhorando, tô quase lá. Mas sabe, tem um propósito, não se deixe influenciar, de verdade, porque vale a pena você se manter íntegro. Bem, Ana, a gente está aqui, né, no Ministério Vida Nova, onde a gente tem muitos jovens, né, muitos jovens que frequentam, muitos jovens que chegaram aqui, permaneceram, estão firmes, né, estão ali buscando, mas a gente também tem aqueles jovens que fica meio né, não consegue se definir ainda, não consegue ver o que quer da vida. Que conselho você daria para esses jovens? Bom, em dois sentidos. Então,
primeiro no sentido da igreja, assim... Não, calma aí, para eu fechar com chave de ouro, eu vou começar primeiro para outro sentido, para o seu autodesenvolvimento, como a pastora Sara nos ensinou, e eu gostei muito disso, para a sua vida profissional, a sua vida secular, vamos dizer assim. Se você não sabe que profissão seguir, vai procurar, vai pesquisar, não sei o que estudar, vê o que você gosta, vai atrás. Não fica preso no mundinho aqui, vai ler, vai estudar, vai conhecer gente nova, entendeu? Vai para quem sabe, vai procurar um psicólogo para te orientar, vai bater em faculdade, estudar, fazer ENEM, vestibular, vai procurar emprego, mas vai atrás da vida, não fica parada aqui na zona de conforto, com o mundinho, com a cabeça fechada, não. A gente tem que abrir asas e tem que voar mesmo. Agora, no sentido da igreja, se você veio, por exemplo, aqui ou em qualquer congregação que seja, se frustrou com alguém, se decepcionou, o que Deus tem a ver com isso? O que o seu relacionamento com Deus tem a ver com o fulano que te disse que a sua roupa não era legal? Por favor, eu estava vendo uma analogia do que é a nossa vida para o que é a eternidade. E a gente troca a eternidade por um negocinho assim, ó, que uma pessoa falou. Agora, se você se decepcionou com Deus, reveja o seu relacionamento com Deus. Que expectativa você fez do Senhor? Porque a nossa maior expectativa deve ser o amor de Deus e a nossa salvação. E isso Ele não vai nos frustrar. Isso nós podemos ter certeza. Então, Deus me frustrou porque eu queria o carro tal e Deus não me deu. Mas, meu querido, não é essa a função de Deus. Vai ler a Bíblia, vai buscar um relacionamento. Então, se você é jovem, você está distante do Senhor porque você não sabe o que você quer da sua vida, olha, eu não estive no mundo, mas eu observei muito. E a Bíblia diz que o sábio ele aprende observando. E eu aprendi com essa minha observação que no mundo não tem nada. Não tem nada de bom. Você só vai quebrar a cara, só vai bater com a cabeça. Então corre para o Senhor. Procure uma igreja próxima da Bíblia. Se você não se adaptou com exatamente a Vida Nova, ou se é longe da sua casa, não sei. Mas procure uma igreja próxima da Bíblia, aquela que diz a verdade. E vai para os pés do Senhor, porque... Olha, o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser afetado pelo que a pessoa falou, pelo que o fulano achou, ou porque Deus não te deu o carro do ano. Ele é muito mais do que isso. Verdade. Isso é muito bom, né? Isso é tremendo. A gente ter esse relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sabe a quem servimos, né? A gente conhece verdadeiramente, a gente não fica enganado, né, Ana? Ana, olha, é um prazer ter você aqui, sabe? Eu fico muito feliz. São 19 anos, é novinha ainda, mas tem uma bagagem, né, de vida, que o Senhor ele continue, sabe, derramando as bênçãos dele sobre a sua vida. E para a gente fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem para a juventude, para as mães, né, que muitas vezes tem tantas mães que estão ali com seus filhos, não sabem o que fazer, né, têm buscado e estão ali perdidas talvez, né, achando, querendo, né, ver os seus filhos progredindo, né, avançando. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para essas pessoas, amém? Tá bom. Bom, para os jovens, eu acho que eu já disse aqui, né? Busque ao Senhor, não troque a sua eternidade pelas coisas passageiras desse mundo, pelas amizades, pela bebida, pelo que o mundo nos ilude. É muito possível nós vivermos as coisas boas, né, aparentes do mundo, na presença do Senhor. É claro que vai ter muitas vezes que nós vamos renunciar muitas coisas. Eu já tive que renunciar a coisas que eram meu sonho e estavam na minha frente, eu só precisava abrir a porta e o Senhor disse não, e eu renunciei. Mas assim, vale a pena, porque o nosso maior tesouro, a nossa maior importância deve ser o Senhor sempre. E se você buscar um relacionamento de amizade com Deus, você vai ver que as outras coisas não vão importar tanto. Agora, para os pais, o recado que eu deixo é o seguinte: vale a pena investir na vida do filho de vocês. Eu sou professora aqui da igreja infantil, eu tenho o prazer de dar aula para as crianças, de ministrar e de ver pais investindo na vida dos seus filhos. Eu sou prova viva de que aquilo que você ensina na infância, sabe, dá fruto depois. Muita coisa do que eu sei hoje, do que eu penso hoje, eu aprendi com a minha mãe. E aprendi com meu pai também, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, acho que ele usou muitas vezes o meu pai para me falar coisas, me ensinou muita coisa que até hoje eu levo para minha vida. Tudo que você ensina para o seu filho, de bom e de ruim, vai ficar na mente dele. Então, assim, é importante que você ore, sim, pelos seus filhos, que você invista, que você leia a palavra com eles. Eu estava lendo um livro,
se me cabe falar aqui, eu estava lendo um livro sobre psicanálise, porque eu gosto muito dessa área, e o autor, ele não é cristão, e ele estava dizendo o seguinte, que a criança, ela toma com mais propriedade uma história, um conto de fada que seja, Branca de Neve, Os Sete Anões, né? Quando a mãe lê para o seu filho. E a mesma coisa se aplica para a palavra de Deus. O seu filho vai tomar isso daqui com maior propriedade quando você ler para ele, quando você ler com ele. Quando você descobrir coisas novas com o seu filho aqui, na Bíblia. Então, assim, hoje não tem desculpa, Sim. Tem linguagem, todas as linguagens possíveis de Bíblia, tem com desenho, com quadrinhos. Invista, assim, na vida do seu filho, se tem programação, traz, ora sim, corrija sim. Vou deixar meu filho com a liberdade para ele escolher. Não faz isso. Não faz isso. Não é à toa que pessoas não podem dirigir antes dos 18 anos. Não é verdade? Não é à toa que muita coisa a sociedade não deixa a gente fazer antes dos 18 anos. Por que você, pai, vai deixar o seu filho escolher o que ele vai seguir para a vida dele com 8 anos de idade? Isso não existe. Então, assim, mãe, pai, não desista do seu filho, né? E para os jovens eu já deixei também a mensagem. Amém. Ana, isso é muito importante que você falou, porque a própria palavra diz que nós, pais, temos que ensinar o filho no caminho, né? E quando a gente fala no caminho, a gente está junto. A gente está ensinando, a gente está mostrando, né? E isso é muito importante, né? Essa é uma função, uma responsabilidade realmente dos pais. Ana, obrigado. Que Deus abençoe sua vida. É um prazer realmente estar aqui conversando com você. E, querido, olha, eu creio que você foi muito edificado. Eu creio que você que tem aí um jovem na sua casa, né, um filho jovem na idade da Ana, 19 anos, talvez você não entenda muito bem, né, as fases, né, é difícil, mas assim, olha, o maior prazer é a gente ver os nossos filhos no caminho do Senhor, sabe, buscando o Senhor em todo tempo, fazendo a obra do Senhor, né? Então invista, faça como a Ana falou, invista no seu filho. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Ana, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós estamos aí finalizando já o nosso programa, mas antes de terminar, eu gostaria de deixar uma mensagem aí para você, né? Eu gostaria de ler com você lá o Salmo 139, né? Que o Senhor, Ele possa falar com você, né? Em nome de Jesus, a palavra do Senhor no Salmo 139
versos 1 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E no versículo 14 diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Querido, que o Senhor, Ele abençoe a sua vida, assim como diz a palavra dEle, de uma forma, sensacional, maravilhosa. Você foi criado. E o Senhor, quando você foi criado, o Senhor Ele já havia determinado todos os dias que você iria viver. E sabe, querido, muitas vezes nós não queremos viver aquilo que o Senhor determinou para nós. E muitas vezes a gente acaba pegando atalhos. E no meio desses atalhos a gente acaba sofrendo, a gente acaba vivendo coisas que não é para nós vivermos. Então, eu gostaria que nesse momento você abrisse o seu coração, você deixasse Jesus falar com você, faça uma análise da sua vida, de como está a sua vida hoje. Se tudo isso que você tem vivido é o que o Senhor tem para você. Eu te garanto que não. Sabe por quê? O Senhor, Ele quer o melhor para nós. O Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Se você e eu, se nós estivermos edificados na rocha, que é Jesus Cristo, todas as coisas elas vão contribuir para o nosso bem. Eu tenho certeza disso. Então, olha, querido, que você, nesse dia de hoje, você possa elevar o seu pensamento a Deus, você possa, em nome de Jesus, colocar a sua vida diante de Deus. Talvez você está aí nos ouvindo, talvez você não tenha dado um passo ainda para Jesus. Esse é o momento. O Senhor, Ele está falando com você, porque o Senhor, Ele tem o melhor para você. Ele quer que você viva aquilo que Ele sonhou para você. E para você viver isso, você tem que abrir a porta do seu coração. Sabe por quê? Jesus está ali, batendo na porta do seu coração, esperando que você abra, esperando que você o convide a entrar, para que Ele possa, então, fazer parte da sua vida. Queria orar por você nesse momento, antes de terminarmos, que o Senhor, Ele possa realmente abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por cada vida, Senhor, que está nesse momento nos assistindo. Senhor, eu agradeço pela vida da Ana, que esteve aqui compartilhando o testemunho dela. Ela é uma jovem, Senhor, que está aí nos teus caminhos. Que o Senhor possa fazer também, Pai, na vida de cada jovem que está nos assistindo. Que o Senhor possa realizar as tuas bênçãos, os teus planos, os teus sonhos na vida de cada jovem hoje, Senhor. Abençoa os lares, abençoa as famílias. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, entregar realmente as nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, estar adiante de nós, que o Senhor venha estar nos abençoando em todas as áreas das nossas vidas e que possamos em todo tempo Te engrandecer, porque Tu és fiel e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Querido, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, continue aí, assistindo as nossas programações. Eu convido você, venha até aqui o Ministério Vida Nova. Nós estaremos aqui esperando por você. Ou se você preferir, vá até uma igreja pertinho aí da sua casa, mas dê um passo para Jesus. Eu quero que você, receba esse convite e que você realmente dê um passo para que o Senhor, Ele possa trabalhar na sua vida, porque o Senhor tem uma vida nova para você. Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus.